Seja muito bem-vindo. O vídeo de hoje fala que o Vaticano tem uma máquina do tempo e que teria supostamente voltado à época de Jesus e feito registros fotográficos. Nunca ouvi falar dessa história. Quem trouxe é o Daniel Pires lá no Inteligência Limitada. Mas antes de começar, se você tem algum interesse em fazer tratamentos de forma online, eu já abri aqui a hipnoterapia. Sim, eu faço hipnose online na parte que você estiver do mundo. E nós vamos tratar problemas graves, sérios, usando esse processo, essa técnica que é cientificamente comprovada e que vai reconfigurar, vai ressignificar seus processos emocionais e trazer assim um alívio e em alguns casos um tratamento, uma cura assim muito rápida, tá? Então, se quiser saber mais informações, dá uma olhada nos links que estão no primeiro comentário aqui, que a gente vai poder te esclarecer, tá bom? Mas vamos voltar aqui, estou muito curioso para o vídeo, não vi ainda, então vem comigo. Até o porquê da eleição das 3 horas da manhã para o pessoal de Hollywood, eu já ouvi umas teorias de conspiração incríveis sobre isso. Primeiro que não é só às 3 da manhã, é às 0 hora ou 12 horas, 12, 3, 6 e 9. Ah, é? É. E que são momentos cabalísticos, né? De abertura de portais, todo dia, viu? Não é só Para as quaresma. lendas brasileiras, para roça, assim, a meia-noite é o pior. É o pior. É o pior. É a hora grande. É. E nos relógios tradicionais, você tem um crucifixo. Em alguma medida, se você estabelecer criativamente, claro, as linhas entre esses pontos, você faz um crucifixo. Às 3 horas da tarde foi o horário da morte de Cristo. Da morte de Cristo. Então, você tem uma cruz, isso. Esses 4 horários, né? Só lembrando, tá, gente? Eles não fazem a menor ideia qual foi a data, a hora, a data da morte dele. Nem a data tá certo. Se você acha que a data, nem isso eles fazem. Aliás, já foi comprovado cientificamente que, na verdade, foi pelo menos 4 anos antes. Então, nem o ano ele sabe. Quanto menos a hora. Tudo isso aí é chutômetro, né? Mas isso, gente, são teorias da conspiração, tá? Deixar claro que não é certeza, mas sem dúvida. Às 12 horas, às 6 da manhã, todo mundo fala que são horários meio reveladores, assim, de acontecimentos. 3 da tarde, 3 da manhã. E nos filmes de às 3 da manhã, só uma coisa, só 3 da manhã, se você, agora aqui, a gente exercitando um pouco, né, as nossas próprias teorias da conspiração, às 3 da tarde, há uma conversão imediata em 3 da manhã depois de um período, né? Como se existisse um bloco de acontecimentos que se invertesse, né? Da luz à completa as trevas, né? Quer dizer, às 3 da manhã, lembrando a referência das 3 da tarde. Nos filmes da franquia de Invocação, eles explicam, né? Falam que segundo isso vem da história real, tá? Não é só no filme de Hollywood, não. Eles falam que segundo a crença, como Jesus morre às 3 da madrugada, às 3 da tarde, o demônio, para afrontar a Santíssima Trindade, escolhe às 3 da manhã. Então, ele afronta, tipo, se o horário de Cristo é às 3 da tarde, o meu horário vai ser às 3 da madrugada. Mas isso parece uma brisa muito grande, a gente tá falando, mas isso é usado... Só uma pergunta para você, que brisa. é quase seminarista, foi seminarista? Não teve isso, não você tirou isso. O horário correto é 3 ou é 3h15 da tarde? Não, é 3 da tarde. 3 da tarde. 3 da tarde, que é o horário que se rasga o véu do templo. Entendi. Então é o momento em que... É esse momento mesmo. Tanto que tem uma oração muito, muito interessante católica, né? Que é o Credo, que fala que Jesus desce à mansão dos mortos. Que é os infernos. Claro. Que é mudado de tradução ou de significado para não assustar a galera. Então, quando Jesus morre na cruz... Porque você para pensar... Jesus, ele teve para quem é cristão, Jesus está vivo hoje em dia, né? Ele é vivo nos céus, é vivo entre nós. Quando 2 ou mais estiverem presentes, falando de mim, eu vou estar no meio. Mas para quem não é cristão, ou para quem é cristão também, mas você para pensar que Jesus, o Cristo, o Filho de Deus, ele chega a morrer. Então é o que você falou, esse momento de morte entre as 3 da tarde da sexta-feira até o momento que ele volta, é um momento de... Estamos órfãos. Ele volta depois de 3 dias. Ele volta depois de 3 dias. Estamos órfãos. Segundo dizem, ele foi até o inferno e roubou a chave do inferno de Lúcifer, né? Então, aí tem umas... Vamos entrar nas teorias, né? Porque tem as teorias que é o seguinte, que dizem que a partir de quando Jesus morre, ninguém mais é condenado. Ah, é?
Ele veio pra purificar. Ele veio pra fechar o inferno. Ele veio pra descer e falar: isso aqui está fechado, não tem mais ninguém aqui, né? Tanto que aí tem as... Porque não faz sentido nenhum essas histórias, né? Porque sai do corpo pra você ver se não tem mais ninguém nas dimensões inferiores. Vai lá, vai ver se tem alguém que foi, né? Que as portas estão fechadas. Tem nada a ver. questões, né, religiosas. Para uns você morre e tá dormindo, para outros você já foi julgado e tal. Mas eu sempre ouvi de que Jesus ele morre para salvar a todos. Isso. Então todos nós estamos salvos. Até quando eu era adolescente, que eu era do grupo de jovens, a gente ficava com umas teorias da conspiração lá. Você sabe que o padre não fala isso porque senão a gente ia pecar à vontade. Não, a igreja não pode falar isso. Mas seria uma... Igual o Chronovisor, né? Que é a máquina do tempo que o Vaticano esconde, que o pessoal fala que existe. Mas Chronovisor. é tipo uma teoria nesse naipe, que Jesus, ele já salvou a todos, então ninguém mais vai ser condenado. Você pode fazer a atrocidade que você quiser, que você não vai ser condenado. A misericórdia de Deus seria essa. Mas é um pouco estranho imaginar isso, né? Porque imagina o mundo do jeito que tá. Então, quando falam que Jesus desce à mansão dos mortos, é nesse sentido, que ele desce para fechar o inferno. Não tem mais. Teve até aqui. Teve alma que estavam sofrendo até aqui. Eu salvei todos. Todos. Zerou. Zerou. Em relação a isso, desde que você aceite que ele morreu na cruz pelos seus pecados, você tá salvo. Mas claro que você, segundo eu entendo, que foi dito aqui várias vezes, é que se você insistir no pecado, você insistir num erro, Vai pro mesmo inferno. sabendo, você vai ser condenado, porque isso é um pecado contra o Espírito Santo, e falaram que contra o pecado do Espírito Santo não tem salvação. É o maior dos pecados, né? Que isso, mano? É a foto do Chronovisor. Eu amo essa teoria. Mas é uma teoria... Chronovisor parece aqueles nomes da organização Tabajara, né? Lembra do Cacete Planeta? Chronovisor. teoria que... Você ia falar, tá? Não, sabe, eu só te você tem contato com um monte de assumidades. Eu vou- você eu lembra sim. de ter... Já vem. Tá. E o que eu ia te perguntar é o seguinte, porque até onde eu sei, Jesus vem, na verdade, acrescentando isso ao que o Dani tá falando, para reestabelecer regras de convívio, né? Existiam as tábuas, as leis. Esquece o Isso. primeiro, o Velho Testamento, agora... Isso. Então, talvez acrescente a isso que o Dani falou. Na verdade, não é que você liberou geral para fazer o que quiser, mas na verdade tem um novo comando divino e você tem que ser mais humano, né? Oferecer próximo outra com forma. a time Quer dizer, mesmo. siga o exemplo de Jesus de Nazaré, né? Cristo é quando ele já depois da ressurreição, mas é por isso, na verdade, talvez seja isso, né? Eu escuto muito Caio Fábio, que eu adoro, Caião, ele fala muito disso, né? De seguir o evangelho de Jesus, né? A partir de Jesus. Mas essa construção é muito interessante, porque a gente está falando até agora de uma grande tragédia e inevitavelmente, eu gosto muito de coisa de cemitério, né? Falou de dormir, do coemitério, né? Que é o dormitório. E a gente ainda fala da morte desse cara que veio e mudou completamente a regra do jogo, né? Impressionante. Estamos falando, lógico, em dimensões... Tanto que ano que a gente tá? 2025. Por quê? Exatamente, para o nascimento Depois de do Cristo, claro. Exatamente. Para ver o quanto é ele Para ver o quanto que na verdade tá errado, era para ser 2029, né? Isso baseado em pesquisa, pode ser até mais antigo do que 4 anos, né? mudou os É eventos. incrível isso, né? Como uma figura humana tem esse papel, né? Claro, a gente tá falando isso em dimensões mais assombradas, não necessariamente ligada ao dogma religioso, mas é impressionante, né? Mas quem tá preocupado aí que a assombração só aparece à noite, a maior parte dos relatos que eu escuto e que eu recebo é durante o dia. Eu acho Sério? muito pior a assombração de dia. Muita história durante o dia. Principalmente essas coisas de folclore. A maior parte saiu pra andar no mato, pode acontecer a qualquer momento. Até porque nesse período não é um período que as pessoas se expõem muito no mato, né? Sim, Você que conta uma história, não é? De uma trilha, de um caminho que o cara ia, não é Mas isso? só terminar do
Cronovisor. Cronovisor. Cara, é uma teoria. Na verdade, assim, a gente fala teoria, e quando eu conto essa teoria na internet, a galera me massacra nos comentários. Mas onde ele tá inventando? Gente, não sou eu que estou inventando. Existiu um padre chamado Pellegrino Ernetti, e ele existiu mesmo, ele tem livros, inclusive foi até citado, né, em outras obras, quase ali, né, como uma teoria da conspiração, mas na verdade conta-se que esse padre, ele juntou 8 vencedores do Prêmio Nobel de Física e juntou uma galera, tipo nós aqui, vamos fazer uma máquina do tempo pra gente conseguir ver o passado de coisas históricas. Porque não é possível que nós, como igreja, que temos o acesso ao divino, não conseguiríamos ter uma máquina, com a ajuda de Deus, para ver o passado, para ver a crucificação de Cristo, para ver o rosto de Cristo, o rosto dos apóstolos, porque não se tem registro disso. E aí dizem que ele, mais essas 8 pessoas, esse daí é o Pellegrino Ernetti, e ali do lado seria o cronovisor, que seria como se fosse o quê? Uma máquina do tempo, que ela tem micro-ondas, ela tem um micro-ondas e é uma tela de TV. O forninho da avó não funciona mais. Eles levaram embora o forno da avó. Seria uma tela de TV que ele fez com 8 pessoas que ganharam o prêmio Nobel. Tem até o nome desses caras, mas eu não vou lembrar agora. Eu lembro o nome do padre, que é o que encabeçou a ideia. E aí, como que era? Era uma tela que você acessava o passado através de... Tem uma explicação toda científica dele lá. Você pega... imagens do tempo e espaço e tem a explicação que eu não vou lembrar, que é mais científica, mas qual que era o resultado? Você conseguiria ver como se fosse GIFs do passado, imagens do passado, do que você quisesse ver. E aí eles conseguiram pegar algumas imagens em formato de foto, JPEG, né? Em formato de imagem parada, estática, mas também GIFs. Então, na internet dizem que você consegue... GIF é complicado, hein? Foto, tudo bem, mas GIF? Conseguiram a foto de Cristo, que é aquela primeira foto que seria Pedro, Cristo e João. Que seriam fotos reais. Cara. Pedro, o apóstolo, o primeiro papa... Cristo no meio, e aqui o apóstolo, o discípulo amado, que seria João, que é jovem, né? Mas se a gente for pensar do ponto de vista da realidade, todos eles, e eu concordo com isso, deveriam ter um aspecto menos europeu, uma pele mais bronzeada, serem mais morenos, né? Então, afinal de contas ali o sol castiga bastante. Pelo menos nessa imagem aqui, tanto o João, o próprio Pedro, eu acho muito, o próprio Jesus tem um aspecto completamente europeu aqui, né? Não sei, eu acho que deveria ser uma coisa. E outra coisa, não sei se essas roupas de fato são coerentes com aquela época. Enfim, mas o próprio João, a aparência é muito europeia, muito europeia. Não acho que deve. Bom, aí você pode, né, falar, não, mas eu acredito que seja assim. Tudo bem, as obras clássicas trouxeram essa ideia. Mas veja, quem vivia naquela época eram traços muito diferentes do nosso que a gente está acostumado, né? Mas vamos ver, vamos continuar. E aí dizem que essa é uma foto real do cronovisor, que ele teria mostrado como era a imagem de Cristo, a imagem dos apóstolos. O que não faz sentido nessa teoria da conspiração tem algo que não faz sentido. Já é estranho. Mas ela aponta pra onde? Alguém tá segurando uma câmera? Tem a explicação. Teria que ver a explicação que eles pegam. Mira pra onde? Que eles acreditam que existe. Todos esses fragmentos da história estão soltos pelo tempo e espaço. Então ela vai pegar. Aí é física, gente. Não é a minha área. É uma coisa. Ela vai pegar e vai juntar daquilo que você quer e vai trazer. Isso. Junta um monte de coisa. Aliás, uma série. Se você não assistiu essa série, então assista, que tem tudo a ver com isso que estamos falando, que é Devs. Não. Devs, não. DEVS. Preciso assistir. Não conheço. Os caras constroem um computador quântico e tem umas paradas dessa daí. Mas aí eles falaram que eles deixaram a máquina funcionando durante um tempo. Tem livro sobre cronovisor, não é brincadeira. Quando eu fui pro Vaticano, eu gravei lá no... Dinossauro, tá?
Tem os dinossauros, ó, aí eles deixaram captando e ficou captando durante uns anos. O pessoal no chat tá falando, nossa, apareceu o Vilela no meio do dinossauro. Silencia esse pessoal aí se falarem isso aí, tá, Kratos? Falaram que tem os dinossauros, captaram o Titanic afundando. O Palmeiras ganhando o título. Olha, mas se eles falavam que dinossauro não existe, para muitos teólogos, né, dinossauro não existiu. O mundo foi criado há apenas 20 mil anos, mais ou menos. Então, quer dizer, ter dinossauro desabonaria o que está escrito na Bíblia, desabonaria, né, e refutaria o que os religiosos falam. Seria problemático isso aí, hein? Aí não tem como. Mas Palmeiras não tem. A crucificação de Cristo. Agora não faz mais sentido o cronovisor. A crucificação de Cristo e o apedrejamento também. Dinossauro? Aí dizem que a igreja ficou sabendo, porque o Pellegrino meio que ele fez isso meio, tipo, Pra ele, né? Pra ele independente. Não, a igreja não aprovou. E aí diz que o Vaticano falou, vamos ver como é que é essa daí. Viu que funciona e tá lá no poder deles e eles não... Eles falaram, você me empresta? O cara empresta. Aí ele sofreu um acidente de carro. Aí já era. Misteriosamente. E aí não liberam. Mas é assim, falam que realmente... É a arca? A Arca de Noé, olha lá, ó. Olha que maravilhoso. Mano, era um Não, e os vídeos que tem... Pequeno ainda, hein? Cronovisor oficial. Exatamente. É maravilhoso. Tem um perfil, inclusive, no Instagram, Cronovisor Oficial. Mas eu acho que é legal porque a ideia, né, sendo muita brisa ou não, muita teoria da conspiração, mas é legal porque desperta em nós uma vontade de ver o passado. Porque a gente não tem a ideia. Por exemplo, a Arca de Noé, tem gente que diz que aconteceu, tem gente que diz que não aconteceu, mas a crucificação de Cristo, ou o Titanic afundando, ou são coisas ali que a gente tem muita vontade de ver. Eu sempre falo isso e repito, gente... Própria crucificação, né? Muitas pessoas dizem que pela questão da época, pelas leis da época, era muito improvável que ele fosse crucificado. O mais comum, pelo crime que ele foi acusado, era o apedrejamento. Sabia disso? Ah, mas ele foi crucificado. Não. Pelo crime que ele foi acusado, o ideal era o apedrejamento. Inclusive, eu tive um caso de uma quase morte, até comentei lá no Paranormal Experience. Teve boa visualização no canal lá do Dimensão Mental, mostrando que eu falo um caso de quase morte onde a pessoa tem um acesso de uma vida, ela tem uma quase morte, ela sai do corpo e ela tem acesso de vidas anteriores. Ele pega justo a vida de Jesus e é uma concepção completamente diferente, que ele não tinha sido enforcado, não tinha sido crucificado porque ele era irrelevante para o Império Romano e que ele tinha sido enforcado. No enforcamento ele teve uma experiência de quase morte e a ressuscitação, na verdade, não foi porque ele voltou à vida, foi porque ele estava numa quase morte e aí ele sai da quase morte e retorna para o corpo. Então, uma concepção completamente... Inclusive lá no caso fala que... Eu vou deixar o link desse episódio aqui no final desse vídeo, tá? Mas ele fala que o nome não era Jesus, era mais parecido com John, que não foi... Judas que o traiu, mas foram vários membros que eles queriam formar uma religião, Jesus não quis, enfim, é uma história um pouco diferente, mas muito interessante se pensar. Algumas coisas ele fazem sentido, parece que sim, mas aí a gente entra no processo da crença, da fé, mas dá uma olhadinha nesse vídeo aqui, no final desse vídeo aqui eu vou deixar o link para você dar uma olhada lá, ver se faz sentido ou não. Nós não temos uma imagem real de Cristo. Né? O cristianismo Mas você imagina, Dani, se aquele manto, Santo Sudário de Turim, né? Real lá seria o mais próximo que a gente tem de uma... Mas não é, aquilo ali é muito recente. De uma face de Jesus Cristo, né? Mas falam também que não é verdadeiro, né? Mas então, e também vieram padres aqui que falam, não, já foi constatado. Que é verdadeiro. É constatado na fé deles, né? Pela pesquisa, não é verdadeiro, não. Mas eu fui numa exposição do Santo Sudário de Turim que teve, sabe onde? Na Cripta da Sé. Eu tive em Turim, não é mais... Você viu ele? Não é possível visitar. E não é mais? Não, o original não. Poxa. Ah lá, imagem do rosto. E ele é grande, né? Ele fica no alto, assim, ó. Pelo que eu vi o Papa tirando uma foto... Então, a Igreja Católica mantém muito essa tradição das relíquias, né? Inclusive aqui também tem um aspecto europeu. Se você olhar a face, não tem nada com a genética
ou com o fenótipo, quer dizer, com a aparência física de quem vive naquela região. E nesses 2000 anos não mudou muito. Se bobear, antes era a traços menos europeus do que agora. Então, mas pensando nesse processo de visão, esse santo sudário não faz sentido. É muito provável que tenha sido realmente fraudado aí na Idade Média, como as próprias datações foram colocadas, né? De ter relíquias que seriam A lança, né? seriam coisas originais. Então, por A exemplo, lança. falam que um pedaço, São Longuinho furou. o lado de Cristo, né? É. Falam que um pedaço da cruz de Cristo tá na cruz de Aparecida do Norte. Tá brincando. Um pedaço do lenho santo, eles falam. Tudo viagem, né? Por favor. Falam, isso é uma. Nem sei dizer se é uma teoria, mas falam que sim. Um pedaço do lenho santo está na cruz, dentro da cruz, que fica em cima da Basílica de Aparecida. Então, assim, a gente não sabe, né? Porque vai muito da fé, vai muito dos estudos também, né? Mas o Santo Sudário de Turim, ele é o que seria mais próximo da imagem de Cristo. Você falou de ChatGPT, teve uma pesquisa séria agora, um tempo atrás, que mostraram, fizeram junto com a imagem do Santo Sudário de Turim, com o ChatGPT, de como seria a imagem de Jesus. E aí postaram a foto de como seria Jesus segundo o ChatGPT. Ah lá, a cruz de Aparecida. E dizem que um pedaço do lenho santo está na cruz de Aparecida, que está guardado a 7 chaves. Ai, gente, o que tem de pedaço de madeira dessa cruz que já foi espalhado em tudo que é lugar aí, nossa senhora. Tem que ter muita crença, muita fé para falar que o negócio virou 2000 anos. Mas tudo bem, vamos lá. Inclusive dizem que a coroa de espinhos, um pedaço dela também é uma relíquia da igreja e está em algum lugar. O manto Agora de... tá na França. O interessante aí, para quem quer saber sobre essa coroa de espinhos, semana passada a gente fez um programa sobre Paixão de Cristo com o Rodrigo Silva. Ele trouxe de Israel como que é esse espinho de lá, cara. Não é que nem nosso espinho. Ele é enorme, Ele né? é enorme, ele é flexível. Isso. E os espinhos, eles são meio duplos, assim, eles vão saindo e são enormes. E a coroa de espinhos, a gente fala coroa e vê no cinema, é muito mais... que eles colocam em volta, mas é como se fosse um capacete, né? Exato. Pelo que eu lembro que quando... Eu fiz um curso bíblico uma vez sobre a crucificação de Cristo. E o padre falou que era um capacete. E que os espinhos entraram alguns centímetros para a cabeça de Jesus. Sim, fazia que ele teve... Os primeiros eles têm. Né? Não é essa foto do chat. Não é essa do chat GPT, não. Apresentação? Tem uma outra. Se você procurar chat GPT Jesus 2024, acho que foi saiu ano passado. Que é Esse aquele meme lá abraçando, nossa. If I Jesus, né? Do videozinho. Meu, e é engraçado. Até tem um estudo que a gente dá pra fazer filosófico sobre essa trend, porque essa trend a gente tem um Jesus ali super hollywoodiano, super, né, europeu, Cabelos sedosos, embranquecido e tal. europeu. Ele tá com anel, inclusive, na trend. Só que, gente, as tia da igreja, as vovó, amaram e aceitam Jesus como essa imagem. Então, quer dizer, o que é a fé? O que é a imagem de Cristo, senão aquela imagem que nos é mostrada até a gente acreditar que é essa? Mas esse é um assunto que tem muitas camadas. Aí vai pra longe. Mas essa trend pegou muito aqui no Brasil. Pegou demais. Eu fiz o vídeo. Deu 4 milhões de A imagem visualizações. mais difundida de Jesus, ela... Também não. A imagem mais difundida de Jesus, que ele parece lá loirão, cabelão, pô, parece que nasceu em Jurerê Internacional. total. Não é essa nada imagem. característica de Essa pessoas imagem. que vivem naquela região. Olha lá, a imagem. Essa seria a imagem do Fizeram um negativo do que tá impresso. junto com a imagem do Turim, do Santo Sudário de Turim, mais o chat GPT, a inteligência artificial, seria essa a imagem mais real de Jesus Cristo. Mais próxima de Jesus Cristo. Aí tem toda uma discussão da pele mais embranquecida, que ele vivia no Oriente Médio, então teria, né, seria uma pele mais escura, o cabelo, então, Nariz mais achatado, enfim. tem várias discussões. Mas seria assim, mas nunca saberemos, né? Isso é uma coisa que... Ou não, eu vou contar como você pode saber. Ou saber. Ou saberemos na volta, né? Para quem acredita na volta de Cristo. Ou para quem acredita no Henrique Cristo, ele já tá aí. Né? Olha, para quem... Eu vou falar como você pode fazer. Pois é, existe uma coisa chamada psicoteca. O que é psicoteca? Fora do corpo, ou em outras dimensões, melhor dizendo, existem arquivos
de vidas, de memórias. É como se fosse uma biblioteca de existências, bibliotecas de vivências. Mas espera aí, como assim? A vida de qualquer pessoa pode ficar registrada nesses bancos de dados. Digo pode porque muitas vezes certas vidas menos importantes, vamos colocar assim, não quer dizer necessariamente que estejam lá, mas nesses bancos de memória, esses bancos de informação, você consegue ir até lá, pescar uma vida de quem você quiser e você vê tudo como se fosse em primeira pessoa. Você no lugar daquele indivíduo, vendo, sentindo, fazendo tudo aquilo que acontece. Por isso que eu falei desse caso que alguém teria visto numa quase morte, era numa psicoteca. Dessa biblioteca extrafísica que foram lá, viram como se fosse pelos olhos dele. Mas isso qualquer indivíduo pode, fora do corpo, ter acesso. Eu tenho que ser especial, eu tenho um passaporte, como é que eu faço? Não, se você vai numa psicoteca, você pode ver, mas espera aí, pega a vida de um apóstolo, ou do próprio Jesus, como é que ele viveu, qual que é a aparência dele. Enfim, você vai se observar de acordo com e rever aquela vida de acordo com a sua própria pessoa. Por isso que falamos que nada é perdido, nada está solto no universo. Mesmo vidas menos famosas, né, menos conhecidas, você pode acessar. Como é que foi a vida do, sei lá, do fulano de tal do século XVIII? Você vai acessar. Como é que foi a vida do Platão tal? Você pode acessar. Toda e qualquer vida nesse planeta, ou inclusive em outros planetas, são acessados na psicoteca. E tem vários relatos, tanto de experiências fora do corpo, como de experiências de quase morte, de pessoas que foram lá e viram. Então Daniel falou, poxa, curiosidade, como é que eram as coisas no passado? A gente nunca vai saber. Além de você poder acessar a psicoteca, também tem um outro tipo de acesso, que é o quê? São as memórias de vidas passadas. O termo mais atual não é regressão, é retrocognição. Retro vem do passado, cognição de saber, de entender. Então você pode acessar memórias de um determinado passado. Até certo ponto, um acesso a essa psicoteca é uma retrocognição, mas não é tua, é alheia, de outra pessoa. Mas você também pode fazer a auto-retrocognição, quer dizer, naquela época, 2000 anos atrás, ou na época de Platão, há 2500 anos atrás, eu estava onde? Pode ser que você estivesse naquele meio. Eu não vou nem dizer que você pode ser a própria pessoa, porque isso é muito raro, isso é a minoria, mas aonde você estava há 1000 anos atrás, 2000, 3000 anos atrás, você pode voltar ao passado e relembrar, mas não é apenas memória. Esse retorno vem com emoção, vem com tudo, sabe, muito mais intensificado com você. Agora, qual que é o jeito mais forte de acessar a psicoteca? É fora do corpo, não tem jeito. Ou numa quase morte, ou aplicando técnicas para isso. E a retrocognição você pode até fazer numa sessão de hipnose, como você pode fazer aplicando técnicas pessoais na tua casa, ou também saindo do corpo. Saindo do corpo é mais intenso porque é justamente quando você tem um poder maior de expansão e de aprofundamento em tudo. Fora do corpo é mais fácil fazer tudo. Mas Alexandre, como é que eu saio do meu corpo? Pois é, aí eu te apresento, te convido para o curso EFC Experiência Fora do Corpo. Dá uma olhada aqui no primeiro link, no primeiro comentário aqui, porque lá eu vou te dar 2 modalidades de curso. Uma ao vivo, toda terça e quinta comigo, você pode tirar perguntas, né, tirar as dúvidas dele ao vivo. Se perdeu ao vivo, depois você assiste, ele vai ficar gravado, não se preocupe. E temos a modalidade expresso. O que é expresso? São menos aulas. Então, em vez de 20 aulas, você vai ter 15 aulas, as aulas mais importantes e todas gravadas. Você vai ver no teu ritmo, você pode acelerar, ver várias aulas, aplicando, mudando, enfim. É um curso completo para pessoas iniciantes que querem saber sobre o assunto e ter suas próprias experiências na tua casa, sem precisar de passaporte, sem precisar de, nenhum problema. Apenas você, centrado em si mesmo, aplicando técnicas e métodos que já deram certo com milhares de pessoas. Inclusive, eu dou aula de experiência fora do corpo desde 2003 e nesse curso eu preparei os maiores autores nacionais e internacionais. Porque por melhor que seja um autor sobre o assunto, ficar só fechado nele se perde muito e não tem a visão, né, a abrangência do que acontece no todo, tá certo? Então, por isso que é um curso aí fenomenal, vale muito a pena. O módulo completo ao vivo tem mais de 50 horas e vale muito a pena, tá certo? Então,
Fica o convite caso você queira. E temos outros cursos também, dá uma olhada no primeiro comentário fixado aqui do vídeo. Você vai poder ver cursos pequenos, cursos gratuitos, olha, tem de tudo. Dá uma olhadinha. Se você busca conhecimento, aqui é o canal, é o local certo para você alcançar isso, tá certo? Também olha o canal Dimensão Mental, que é o outro canal que eu tenho, onde eu falo de experiências de quase morte e alguns outros fenômenos parapsíquicos ou extrasensoriais, certo? Então é isso, agradeço a sua presença até aqui. Eu sou Alexandre Pereira, desejo um forte abraço a todos, as melhores energias para vocês. Até a próxima, valeu!